Então vamos para mais uma aula. Então eu estava falando o quanto que a Bíblia se completa, o quanto que os evangelhos, eles, por mais que sejam diferentes na sua forma de contar a história, a biografia de Jesus, eles conseguem ser muito impactantes e muito interessantes na sua forma de contar a história, e isso torna ela mais verídica e mais verdadeiras, lembrando a vocês da questão de que esses livros são canônicos, eles cumprem aqueles pré-requisitos que nós já aprendemos. Então nós temos aqui a influência dos apóstolos sobre todos os 4 evangelistas. O Mateus foi seguidor de Jesus, o Marcos foi discípulo do apóstolo Pedro, o Lucas foi discípulo do apóstolo Paulo, e ele pegou ali o início da igreja primitiva, e o João foi discípulo amado do próprio Jesus. Então não há possibilidade de haver livros apócrifos no que tange a os evangelhos aqui na nossa Bíblia canônica, ok? Os 4 evangelhos seguem uma mesma linha, apesar de não serem iguais. Então nós temos aqui, eu consegui colocar aqui em blocos algumas coisas que nos torna mais atentos concernente à forma de contar a história de Jesus. Então você tem, por exemplo, o aparecimento de Jesus na história. Então basicamente segue o mesmo padrão nos 4 evangelhos. Então você tem o testemunho de João Batista assim que Jesus aparece na história. Obviamente ele nasce, depois ele some. Assim nós aprendemos lá aqui no caso do Evangelho de Mateus. Depois ele aparece sendo batizado por João Batista. Primeiro João Batista testemunha dele, depois o batismo. Então depois do batismo nós temos a entrada da Galileia. Então esse primeiro ponto aqui é a narrativa de todos os 4 evangelhos seguem essa mesma linha. Uns exploram mais, outros exploram menos, mas o padrão é esse, tanto em Mateus capítulo 3, em Marcos capítulo 1, Lucas capítulo 3, João capítulo 1. Então nós temos o aparecimento de Jesus na história, depois o testemunho de João Batista até o batismo de Jesus Cristo. E aí após essas 3 manifestações, o aparecimento de Jesus, o testemunho de João Batista e o batismo de Jesus, nós temos a entrada triunfal em Jerusalém, na Galileia, ok? O entusiasmo da multidão ou o crescimento da fama de Jesus paralelo ao a crescente oposição ao ministério. Então isso está nos 4 evangelhos. Mateus capítulo 4, versículo 12 a versículo 21, Marcos capítulo 1 até o capítulo 14, Lucas capítulo 4, do verso 14 até o capítulo 3, perdão. O entusiasmo da multidão ou o crescimento da fama de Jesus paralelo à crescente oposição ao seu ministério também está Mateus capítulo 8, versículo 1, depois Marcos capítulo 1, versículo 28, depois Lucas capítulo 5, depois João capítulo 6, aí depois você tem a multiplicação dos pães e peixes, a confissão de Pedro, a entrada triunfante em Jerusalém. Eu confundi a entrada na Galileia, né? Porque depois que ele desce do monte, ele vai direto para a Galileia operar os milagres, chamar os discípulos. Mas o que acontece aqui no primeiro ponto, no terceiro ponto já é diferente. Então primeiro a entrada da Galileia, depois é que sim vem a entrada triunfal
em Jerusalém. Aí vem o episódio da ceia, as experiências do Getsemane, embora João não tenha relatado esse episódio, a prisão seguida de julgamento e condenação, crucificação, morte e ressurreição. Então, todos os 4 evangelhos seguem essa mesma linha, esse mesmo esboço, ok? Apenas João não conta detalhadamente a questão da experiência do Getsemane, né? Mas ele fala sobre a ceia, ele fala sobre a prisão de Cristo, e ele fala sobre a morte e ressurreição. Vamos ler, vamos comparar pelo menos esse último ponto aqui, a multiplicação dos pães e peixes, a confissão de Pedro, a entrada triunfal em Jerusalém, a ceia, as experiências no Getsemane. Vamos ler esses textos aqui comigo, vamos lá? Mateus capítulo 26, só para a gente comparar. Abre comigo aí, Mateus capítulo 26, verso 36. Então nós temos aqui, então Jesus chegou com eles a um lugar chamado Getsemane, disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. Levantando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Aqui a experiência de Getsemane. Nós temos também Mateus capítulo 27, do verso 11 ao verso 66, e foi Jesus apresentado ao presidente, no caso aqui após, Jesus perante Pilatos. Depois do versículo 32 até o 56 nós temos a crucificação, e tudo isso aqui está em Mateus. Depois nós vamos para Marcos e encontramos aqui a os mesmos fatos nessa ordem. Marcos, capítulo 16, vamos lá. E aqui em Marcos está bem resumido, né? Nós temos a ressurreição no capítulo 16, nós temos a prisão no capítulo 14, junto de Santa Ceia, Sinédrio, mas quando a gente chega em Lucas, eu creio que Lucas se torna muito mais detalhado. Nós temos Lucas capítulo 22 falando sobre a prisão, falando sobre a negação de Pedro, falando sobre Jesus no Getsemane também, até que chega a morte e ressurreição. E aí João capítulo 20, vamos lá. Percebeu que estão todos corroborando sempre com os mesmos fatos, contando de forma diferente, mas com os mesmos fatos? Nós temos no capítulo 19, aqui, capítulo 18, perdão, os mesmos fatos. Jesus no Getsemane, ele ali João aqui não detalha as experiências do Getsemane, a oração, como Lucas detalha, né, lá no seu livro, mas ele fala da prisão aqui no Getsemane, depois Jesus perante o Sinédrio, a morte, crucificação e ressurreição, ok? Então, os evangelhos são sinóticos justamente por isso. Eles seguem esse esboço aí. Esse slide vai estar disponível para vocês também acompanharem, terem esse conteúdo e lerem todas essas referências. Acredito que vai te edificar muito se você ler essas referências, ok? E aqui nós temos a questão dos 4 animais. Abre, por favor, comigo Apocalipse capítulo de número 4, porque os 4 evangelhos representam
os 4 animais, os 4 seres que são relatados em Apocalipse capítulo de número 4. Em Apocalipse capítulo 4 temos a descrição de João dos 4 seres que representam os 4 evangelhos de Cristo. Vamos ler o texto primeiro e aí depois a gente completa falando de quem é quem aqui nos seres, né? Qual evangelho é representado por cada ser. Depois dessas coisas olhei, Apocalipse capítulo 4, versículo 1. Depois dessas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Logo foi arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o seu trono. E o que estava assentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe, sardônica, e arco celeste estava ao redor do seu trono, e era semelhante a esmeralda. Perdão por interromper aqui, mas é arco celeste, arco-íris, é um nome dado a pós-Bíblia, mas o que a gente entende na Bíblia não é arco-íris. Íris era uma deusa romana. Aqui é arco celeste, ok? É importante falar essa curiosidade para vocês. E ao redor do trono havia 24 tronos, e via sentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinha sobre suas cabeças coroas de ouro. Versículo 6: e havia diante do trono um como um mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono 4 animais, estou no versículo 6, cheios de olhos por diante e por detrás. Esses animais cheios de olhos por diante e por detrás. O profeta Ezequiel também fala dos mesmos animais, nós veremos lá, cheio de olhos por dentro e por trás. E o primeiro animal era semelhante ao leão, o segundo animal semelhante a um bezerro, e tinha o terceiro animal que tinha o rosto de um homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. Então, primeiro animal, leão, segundo, bezerro, terceiro tinha rosto de um homem, e o quarto tinha a aparência de uma águia voando. E os 4 animais tinham cada um per si 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos Todo-Poderoso, que era, que é, que há de vir. E quando os animais davam glória e honra, ações de graças ao que estava assentado sobre o trono, 24. Então você tem aqui a descrição dos 4 evangelhos representados pelos 4 seres que aparecem em Apocalipse capítulo 4 e também aparece em Ezequiel, nós veremos já já. E esses 4, cada um tinha uma face, né? Esses textos de Apocalipse também está conectado com Isaías capítulo 6, no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, seu séquito enchia o templo, e a aba das suas vestes encheu o templo, e havia serafins que por cima dele tinham 6 asas, voando uns para os outros, cantando: Santo, 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 Santo. Depois você lê lá no texto. Lá em Isaías está serafins que tinham 6 asas. Aqui em Apocalipse diz que eles tinham quantas asas? E o primeiro animal era semelhante a um leão. Versículo 6: havia diante do trono um com um mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono ao redor 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. Versículo 8: e os 4 animais tinham cada um per si 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos. Então nós temos aqui 6 asas, os anjos serafins que Isaías vê e chamam de serafins porque ardiam em fogo. Lá ele não vê os rostos, mas ele vê os anjos ardendo em fogo, mas também tinham 6 asas. Em Ezequiel capítulo 1, versículos 5 e 14, vamos comigo. Ezequiel
Ezequiel capítulo 1. Ezequiel capítulo 1, versículo 5 ao 14. E do meio dela saía a semelhança de 4 animais, e esta era a sua aparência. Tinha a semelhança de um homem. Cada um tinha 4 rostos, como também cada um deles 4 asas. Enquanto Isaías e o apóstolo João em Apocalipse capítulo 4 falam de 6 asas, Ezequiel apenas vê 4 asas. Cada um tinha 4 rostos, cada um deles também 4 asas. E os seus pés eram pés direitos, e as suas plantas dos seus pés como a planta do pé de uma bezerra, e luziam com a cor de cobre polido, e tinham mãos de homem debaixo das suas asas, aos 4 lados, e assim todos os 4 tinham seus rostos e suas asas, e uniam-se as suas asas uma à outra, não se viravam quando davam, cada qual andava diante do seu rosto. A semelhança dos seus rostos era como rosto de homem. A mão direita, todos os 4 tinham rosto de leão. A mão esquerda, todos os 4 tinham rosto de boi, e também o rosto de águia, todos os 4. Então você vê aqui os mesmos elementos, praticamente. A questão é que eles estão vendo de perspectivas diferentes, eles estão vendo de ângulos diferentes, mas eles estão vendo a mesma coisa. E aí a gente vai aprender na próxima aula o porquê que eles significam, representam os 4 evangelhos que estão na Bíblia: Mateus, Marcos, Lucas e João. Veremos também quem é representado, qual evangelho é representado pelo rosto de homem, qual evangelho é representado pelo rosto de leão, qual evangelho é representado pelo rosto de águia, qual evangelho é representado pelo rosto de boi, ou aqui tem acho que foi carneiro, né? Bezerro, perdão, face de bezerro, tá bom? Vamos para a próxima aula.